Durante a pandemia têm sido constatadas algumas situações geradas pelo medo e pela insegurança. A necessidade do isolamento para evitar o contágio da doença nem sempre tem sido processada de forma tranquila e tem afetado especialmente as crianças. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo revelou um dado preocupante: o aumento de distúrbios psiquiátricos em crianças e adolescentes. A repórter Elis Marina tem mais informações. Os dados apresentados pela pesquisa são preocupantes. 77% dos estudantes se sentem mais tristes, irritados ou sobrecarregados. 48% menos envolvidos com as atividades escolares. Desmotivação aumentando. Estima-se um número de 8 mil jovens com depressão, estresse, anorexia. A situação é complicada e quem faz uma análise para a gente desse quadro enfrentado, muito também por conta da pandemia, é a psicóloga, chefe do setor de psicologia do Hospital Universitário da USP, professora titular do Instituto de Psicologia da USP e também cientista do comportamento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Marta Hubner. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Elis, é um prazer poder estar aqui. É um prazer com sofrimento, porque o momento ele não é de alegria, infelizmente, né? A pandemia nos pegou a todos, adultos, crianças, professores, profissionais liberais, e ela não veio como um trauma, né? Abruptamente. Esses fenômenos que você citou, a depressão, a desmotivação, eles vêm vagarosamente, porque nós estamos já há muito tempo em quarentena, há muito tempo em atividades online, né? Então, pegando, por exemplo, a faixa infantil, eles já estão saturados. Os adolescentes, pior ainda, além de saturados, eles começaram a sair. Então, hoje, essa eventual segunda onda, né, ela vem de festas muito frequentadas pelos jovens. Então, a situação é muito preocupante do ponto de vista de saúde pública. É uma situação complexa e, do ponto de vista comportamental, que é a solução que nós temos hoje, ela também é depressiva, né? Porque tudo que você faz, você não enxerga o vírus, você não vê que você foi vitorioso em relação a ele, o perigo está aí a qualquer momento, e os recursos caseiros, eles vão se esgotando, né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como é que isso se processa na mente, né, dessas crianças, desses jovens, que têm agora até medo de sair de casa, se sentem inseguros, têm medo de serem contaminados, têm medo de passar o vírus, porque muitos são assintomáticos, né? Quer dizer, eles ouvem as notícias, ouvem os pais comentando, tem a influência dos pais também. Como a senhora avalia tudo isso? Olha, sem dúvida, o que a gente pode dizer é que o medo e a ansiedade, eles têm sido os sentimentos mais frequentes. Por um lado, como já dizia o Darwin, né, são sentimentos adaptativos. Então, nesse momento é preciso ter medo. Nesse momento é impossível evitar a ansiedade, porque você não sabe onde está o vetor, você higieniza tudo, mas você não tem absoluta certeza que você se livrou do vírus. E, ao mesmo tempo, o jovem e a criança, eles estão sentindo muita falta da interação social. Então, isso, com certeza, reduz a fonte de prazer, a fonte de satisfação, né? A autoestima. Então, muito mais o colega, muito mais o amigo alimenta essa autoestima e fortalece do que pai e mãe, né? Então, teve um lado bom, se é que a gente pode dizer assim, em que algumas famílias que viviam aquele frenesi da loucura do dia a dia puderam conviver mais. Mas, às vezes, o espaço não ajuda. Os problemas não aparecem per si, por causa da pandemia só. Aparecem também em função de algumas direções que aquela família já apontava. Uma família, por exemplo, que lida com muita ansiedade, muito medo, de um jeito exacerbado, vai fazer com que a criança tenha medo de voltar à escola. Por outro lado, aquelas famílias que souberam lidar com o ambiente, criaram, por exemplo, cabanas dentro de casa, lugares para brincar, não só a tela, que ajudaram o filho na tela, que se aproximaram mais,
eles podem ter fortalecido laços e deixado essas crianças mais fortes. Como perceber que uma criança ou um adolescente estão tendo algum tipo de problema? Começa a aumentar muito o distanciamento da própria família, ficar muito tempo isolado no quarto, e precisa tomar cuidado com entre aspas, um venenozinho, né? Que ele tem dois gumes, que é uma solução e é um problema, que é a tela, os videogames, o eletrônico, né? Os jogos em grande grupo. Isso, ao contrário do que possa parecer, como uma alternativa na pandemia, os pais precisam dar uma alternativa monitorada, porque não é solução. Então, esse é um outro exemplo. Às vezes, a depressão, a anorexia, não é um mero fruto da pandemia, mas é um subproduto dela, porque daí esse jovem, essa criança, ficou muito largado às telas, né, aos computadores, esses jogos de rede, né? Isso pode aumentar muito a ansiedade, aumentar o peso, né? E aumentar esses sintomas outros que você comentou. Então, fiquem de olho no sono, fiquem de olho na alimentação e no prazer por brincar ou falar com outros colegas, mesmo que online, né? E qual que deve ser o momento de procurar uma ajuda especializada? Há mais de um mês que você vem percebendo alterações no sono, o filho não quer conversar, o filho não quer brincar, os interesses que ele tinha não estão aparecendo, está comendo muito pouco, ele pode começar a ficar mais agressivo, aí é hora de procurar um profissional, obviamente um psiquiatra, para depois uma terapia em psicologia, ou vice-versa, né? Porque não é o caso de você já ir logo medicando, é preciso uma análise de como está a situação. A depressão é quando você tem alterações graves de sono, de apetite, de humor, né? E você fala, bom, meu filho tinha um maior interesse por tal coisa e eu vejo ele não ter mais nenhum interesse. Então, aí é hora de procurar. Agora, fiquem atentos, porque isso não é apenas o efeito da pandemia, mas de como a família gerenciou essa pandemia, né? Então, eu tenho crianças que estão loucas para voltar à escola e tenho também crianças com esse perfil que você falou, medo de voltar à escola. Marta Rubner, muito obrigada pelas suas explicações, por essa importante reflexão aqui no Jornal da Câmara. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Elis. Parabéns pelo trabalho aí.